Olá, meus queridos alunos, meu nome é Edivar Saliba Júnior, sou professor aqui no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Vamos falar um pouquinho sobre programação orientada a objetos, tá? Nessa unidade aí que é introdutória, nós vamos falar sobre introdução e orientação a objetos. Bom, eu estou gravando essa aula aqui à noite, tá? Mas não está tão à noite assim, né? Então, assim, como eu crio cachorro, tenho galinha aqui em casa, então se vocês ouvirem latidos ou um som de galo cantando, não se assustem, tá? São os animais que eu tenho aqui em casa, tá bom? É isso. Bom, vamos lá então, sem mais delongas. Bom, desde os primórdios da informática, né, no sentido de programação de computadores, procura-se adquirir qualidade em software, tá? Para isso foi até criada uma ciência aí que a gente chama de engenharia de software, com este objetivo, ok? Produzir software de qualidade. Lá nos primórdios mesmo, lá na década de 70, né, Myers, em 1975, escreveu o seguinte: olha, obter qualidade de software em grande porte era um dos maiores desafios para a época. Na verdade, não um desafio só para a época, um desafio para a atualidade também, ok? O usuário, quando ele vai usar um software, né, eu chamo de usuário aquela pessoa que faz uso do software sem ter conhecimento de programação, tá? Então o usuário, quando ele vai usar um software, ele vê alguns fatores, né? Ele observa alguns fatores no software, e que é o que a gente chama de fatores externos, tá? No caso aí ele vê robustez, confiança, tá, e eficiência, ou pelo menos é o que ele espera ver no software, né? Robustez, né, se o software realiza de forma correta aí suas tarefas, mesmo quando submetido a condições extremas. Vamos pensar numa pizzaria, tá? Uma sexta-feira aí, à noite, ok, tempo de pandemia, né? Todo mundo em casa, o sujeito está a fim de comer uma pizza, uma cidade inteira está a fim de comer uma pizza, vai lá, liga para a pizzaria, ou então acessa o aplicativo ali, vai pedir uma pizza pelo aplicativo, né? Então assim, milhares não, mas vamos pôr aí dezenas de pessoas ao mesmo tempo acessando o aplicativo da pizzaria para pedir uma pizza, ok? Muito bem, então olha só, o aplicativo, o software, né? Um aplicativo e um software são sinônimos, na verdade, né? Então o aplicativo, ele tem que ser robusto bastante para atender todas as pessoas que o acessarem, tá? De forma confiável, né? Ou seja, realizar de maneira simples e correta as tarefas para a qual ele foi desenvolvido, ok? E mais, né? A robustez também está ligada ao que? A eficiência, ou seja, fazer bom uso dos recursos de hardware. Esse aplicativo ele tem que rodar num telefone de última geração, mas também tem que rodar num daqueles mais simplesinhos, ok? Muito bem. Então está tudo interligado, na verdade. A robustez, né? Se esse software aí vai aguentar, né, numa sexta-feira à noite aí, por exemplo, a pizzaria receber mais ou menos uns 100 pedidos ali simultaneamente, quase. Simultaneamente é quase impossível, tá? Mas por questões de frações de segundo aí, de milissegundos, na verdade, né, que não é simultâneo, mas enfim, quase que simultâneos, tá? Então isso define robustez. A confiança é se a pizza que você pedir vai vir correta. Se você pedir uma pizza de pepperoni e vir uma de 4 queijos, e este erro não for do entregador, meu amigo, então o software não presta, ele não é confiável, ok? Essa é a ideia, tá? E ainda dentro de fatores externos, né, ou seja, aquilo que o usuário vê, aquilo que ele procura enxergar no software, usabilidade, integridade e portabilidade. Usabilidade é se o software é fácil de ser usado, se ele não precisou de ninguém para explicar a ele, né, como usar aquele software. Ele pegou, baixou lá na loja de aplicativos, instalou e já foi mexendo e aprendeu e pediu a pizza sozinho. Ótimo, então o software tem usabilidade. Isso é o que se espera de todo software, ok? Integridade é, os dados manipulados pelo software devem estar sempre íntegros, ok? Ou seja, se você pediu a pizza de pepperoni hoje e se daqui a 5 dias alguém for fazer uma consulta da pizza que você pediu, ele tem que ver lá o que? Pizza de pepperoni. Você pediu pizza de pepperoni, ok? Muito bem. Portabilidade, né? Possibilidade de utilização do software em diversos ambientes de software e ou hardware, né? Enfim, você pode usar o software, o aplicativo, vamos dizer assim, em Android, né? Ou em iOS, né? Que são praticamente os dois sistemas operacionais hoje que dominam os mercados de smartphones, ok? Existem outros aí, mas que não estão, não fazem tanto sucesso aí no mercado de smartphones, né? Mas enfim,
não só, né, o iOS e o Android em si, mas também você tem aí o Windows, você tem Linux, né? Então esse aplicativo geralmente tem que atender a todos esses tipos de sistemas operacionais, ok? E isso, se um aplicativo consegue fazer isso, ele tem então o que? Portabilidade, tá? A linguagem que nós vamos usar aqui nessa disciplina, né, de programação orientada a objetos, é a linguagem Java. A linguagem Java é uma linguagem portável. Por quê? Porque ela pode, o aplicativo que você desenvolver, o software que você desenvolver em Java, ele pode ser executado em qualquer computador, em qualquer sistema operacional onde você seja capaz de instalar a máquina virtual Java, ok? Mais adiante nós vamos saber o que é a máquina virtual Java, como é que ela funciona, para que ela existe, tá certo? Muito bem, vamos lá então. Existe a questão também, dentro da qualidade de um software, tá? Que é chamada de fatores internos. Aí, esses fatores internos já dizem respeito aos programadores, tá? Não mais está à vista do usuário do software, tá? Por quê? Porque agora nós vamos falar de modularidade, tá? De legibilidade, de manutenibilidade, e olha que esses conceitos estão praticamente interligados, tá? A modularidade, por exemplo, como está descrito aí no slide, característica de um software que foi construído em módulos, ou seja, algo que era uma peça inteira, né? Antigamente era construído de numa forma inteiriça, agora não, agora você divide ele em pedacinhos, né? A ideia é de dividir para conquistar, Napoleão Bonaparte. Então veja bem, essa ideia de dividir para conquistar é muito boa. Por quê? Porque é mais fácil você escrever pedaços do software do que escrever um software inteirão que esteja certo. Se você escrever um pedacinho e testar, tá certo? Opa. Escreve mais um pedacinho, testou, tá certo? Opa. Escreveu mais um pedacinho, testou, tá certo? Opa. Junta os 3 pedacinhos, que dá um pedação, e todos os 3 estão certos. Provavelmente, a hora que você juntar os 3 também estarão certos. Tá? É assim que funciona. Tá? Então, a modularidade é uma peça fundamental para você construir um software hoje, tá? Com fator de qualidade interno bom. De bom a ótimo. Ok? Legibilidade, quando você modulariza o software, você também provê, tá, quase que instantaneamente aí, tá, uma outra qualidade que é muito boa no software, ou seja, a legibilidade do código-fonte, tá? A lógica fica um pouco mais simples e também mais fácil de ser entendida. Por quê? Porque o software vai estar escrito em pedacinhos menores, tá? E, consequentemente, você provê também a manutenibilidade, a facilidade na hora de realizar a manutenção de software. Geralmente, quando o software é produzido, e ele é produzido com bugs, tá? É muito raro sair um software ali isento de 100%, né, isento de bugs. Em algum lugarzinho, um ou outro ali, o software tem um pecado, né? Ou seja, ele falha em algum momento, na verdade, tá? E quando acontecer essas falhas, alguém tem que dar manutenção. Se o software estiver com código legível, estiver tudo modularizado, é muito mais fácil de aplicar essa manutenibilidade, tá? Essa é a ideia principal, então. Bom, partindo então aí para paradigmas de programação, tá? A gente tem que falar com vocês o seguinte: olha, ao longo dos anos, a engenharia de software, né, disponibilizou vários métodos, técnicas, ferramentas para auxiliar os desenvolvedores de software a produzirem com maior qualidade e menos tempo, ok? Daí vieram alguns paradigmas, tá? Que são esses 4 que nós vamos dizer aí para vocês. Começando aí pela programação desestruturada. Vocês não vão achar esse termo em livro nenhum, não, tá? Esse termo aí fui eu que criei, tá? É invenção minha, essa programação desestruturada. Por quê? Porque não tem um nome para programação antes da programação estruturada. A verdade é essa, pelo menos eu nunca achei em nenhum livro, tá bom? Muito bem. O que acontecia? Lá no início, né, nos primórdios, lá pela década de 70 mesmo, tá? Quando se programava-se numa linguagem que se chama Assembly. É uma linguagem que está totalmente interligada com o hardware onde você está programando. Ou seja, se você estiver programando num processador, vamos falar em termos atuais, tá? Se eu falar em processadores dos termos da época, vocês não vão reconhecer. Não vamos falar em termos atuais. Hoje nós temos o quê? Nós temos processadores ARM, processadores AMD, processadores Intel, não é isso? Então vamos lá, os dois principais aí, Intel e AMD, ok? Então, enfim, se você fosse programar usando uma máquina com processador Intel, você ia usar um tipo de linguagem Assembly. Se você fosse programar para uma máquina que tivesse um processador AMD, você vai usar uma linguagem até parecida com a linguagem da Intel, mas é um pouquinho diferente. E esse pouquinho aí faz uma diferença gritante. Por quê? Se você pegar o software que você desenvolveu para a máquina Intel, não vai funcionar na máquina AMD e vice-versa. Tá bom? Então,
não só isso, não é por isso que a denominação de programação estruturada não, tá? Por que é desestruturada? Pelo seguinte, porque você, quando você está programando em Assembly, a sua lógica de programação é difícil de ser entendida. Automaticamente, por melhor que você seja para programar, tá? Ainda assim, a lógica de programação fica difícil de ser entendida. Por quê? Porque com Assembly não tem como você evitar o que a gente chama de instrução de desvio de fluxo, que é o goTo, tá? É um comando que traduzindo do inglês para português, vá para. Então, se você está numa linha X ali qualquer, na linha número 10, você manda o programa pular lá para a linha 1000, voltar pular de novo para a linha 500, pular para a linha 5000, voltar para a linha 200 e assim por diante, tá? E o programa começa a dar esses saltos, ok? Usando aí a instrução de desvio de fluxo, o goTo, ok? Bom, é difícil de criar código reutilizável. Quase que impossível, nada impossível, né? Mas quase que impossível, tá? Usando uma programação em Assembly, que é a linguagem, né, de máquina, é a linguagem mais baixa, mais próxima, né, da linguagem da máquina, que são zeros e uns, né, que o homem consegue programar, é a linguagem Assembly, tá? Muito bem. E é uma verdadeira macarronada no final das contas, tá? Como denominam alguns autores, ok? Por que disso? Bom, no princípio não era macarronada não, né? Enquanto o software é pequeno, ele pode ser escrito em Assembly, em C, em Java, em qualquer linguagem de programação. Se o software é pequeno, ele não vai ser uma macarronada e você consegue entendê-lo perfeitamente, tá? Com um pouquinho de esforço ali intelectual, você vai, analisa o que foi escrito, analisa o que os comandos fazem e você consegue entendê-lo, se o software for pequeno. Mas o que aconteceu? Lá naquela década de 70, né? 70, 80, na verdade, tá? Dependendo de onde você estava no planeta, os softwares começaram a se desenvolver, né? Então o computador deixou de ser uma calculadora propriamente dito e começou a tomar algumas decisões mais inteligentes, né? Como estruturas de se, né? Se uma determinada condição, faça isso, se não, faça aquilo. Ok? Repita essa parte do código aqui X número de vezes, né? Então ele deixou de ser uma calculadora de 4 operações e começou a fazer cálculos mais avançados, começou a fazer procedimentos mais avançados, tá? Inclusive de raciocínio lógico. Ok? Muito bem. Então, à medida que essa tecnologia foi evoluindo, a de programação, os softwares que faziam operações básicas começaram a fazer operações mais sofisticadas. Mas como assim? As pessoas que, quando viram que o software poderia fazer mais coisa, além das 4 operações básicas de matemática, elas pediam mais coisas. Não, se o software consegue fazer isso, que tal que se ele fizer isso aqui para mim? E mais isso, e mais isso, e mais isso. Enfim, o software foi crescendo, a necessidade do ser humano foi crescendo, o software foi crescendo junto com ele. Ok? Muito bem. E a partir do momento que começou a crescer, aí sim começou a virar uma macarronada de difícil manutenção, difícil manutenibilidade, difícil entendimento do código em si. Ok? E daí o nome de programação desestruturada. Tá? Mas como eu disse, vocês não vão achar essa palavrinha desestruturada em livros não, pelo menos eu nunca vi. Bom, o próximo paradigma de programação foi o seguinte, a programação estruturada. Aqui vocês aprenderam lá em linguagem C, né, na disciplina de programação de computadores 1. Veja bem, olha só, com o desenvolvimento do software, né, com o desenvolvimento, o crescimento da necessidade por mais programação, por um software melhor, né, então o que aconteceu? Como eu disse para vocês no slide anterior, a coisa estava virando uma macarronada. Tá? Qualquer software que fazia estava ficando grande demais e o negócio virava uma macarronada, difícil de manutenção, era quase impossível dar manutenção na verdade. Tá? Às vezes era preferível você reescrever o código do zero a dar manutenção no código de outra pessoa. Ok? Então, intelectuais da época, né? Pessoas, acadêmicos, sentaram e falaram assim, opa, deve ter uma maneira da gente programar isso aí, um software sem que vire essa macarronada. Tá? Pensaram, estudaram, chegaram à conclusão de que algumas instruções como a estrutura condicional, né, um se, né, uma estrutura de exclusão múltipla, um switch case, por exemplo, né, e a estrutura de repetição, o while, do while e o for, né, com essas 3 estruturas básicas aí, tá, você conseguiria fazer qualquer problema, desenvolver e resolver qualquer problema computacional. Tá? Estudaram, testaram e chegaram a essa conclusão. Ponto, fechou. Com essas 3 estruturas você consegue desenvolver qualquer software.
Basicamente foi isso, tá? Enfim, feito isso, colocaram a ideia no mercado, né? O mercado comprou a ideia, ok? Que também é conhecido como programação imperativa, ok? Então a programação imperativa ou programação estruturada, essa que vocês aprenderam lá em linguagem C, o que foi a primeira coisa que eles fizeram? Baniu-se a instrução goto, tá? Primeira coisa foi essa. Na verdade, se você usar a programação em C, em linguagem C, você ainda tem o goto lá, ok? Se você quiser usar o goto, você pode usar o goto, ele funciona. Ah, mas professor, o senhor não disse que ele foi banido? Sim, banido de que forma? Banido de forma conceitual, ok? Não se usa mais programação com goto. Se você colocar goto num código hoje, numa entrevista de emprego, você não é... nem te chamam, tá? Eles vão olhar assim, ah, muito bom. Depois aqui, ó, pode ir daqui, um dia a gente liga para você. Você vai ficar esperando o resto da vida e ninguém vai ligar para você, tá? As funcionalidades do software foram agrupadas em funções ou procedimentos, né? O que são funções ou procedimentos? Aquilo que vocês criavam lá na linguagem C também, né? Por exemplo, todo software em linguagem C tem uma função que é a função principal, que é a função main, né? O software começa o processamento de onde? Da função main. E você cria subrotinas, que são outras funções além da main propriamente dita, né? A diferença entre funções e procedimentos é: função sempre retorna um valor, procedimento não retorna valor nenhum. Linguagem C não tem procedimento. Na verdade, ele tem uma função que simula um procedimento. Quando você coloca uma função que retorna um valor void, né? Que void é um ponteiro para nulo, enfim, se ele está retornando um ponteiro para nulo, ele é uma função, tá? Porque ele está retornando alguma coisa, mas simula um procedimento, tá? Existem linguagens de programação que tem a diferença entre você pode criar uma função ou um procedimento realmente, como é o caso da linguagem Pascal, que eu posso citar aqui para vocês no momento, ok? Bom, e com toda essa estruturação que houve aí, tá? De funções, procedimentos, da estrutura C, da estrutura de exclusão múltipla, né? O switch case, o for, o while, do while, né? Então houve, além disso, né? A questão de funções e procedimentos, houve a possibilidade aí de reutilização de código de maneira simples, tá? Algo que era complicado de fazer nas linguagens assembly virou simples nas linguagens estruturadas, tá? Desde que devidamente projetados, obviamente, tá certo? E até que o mercado adotasse a ideia em si, gastou-se muitos anos, tá? Não foi da noite para o dia, ok? Mas enfim, foi adotado, né? E os softwares começaram a poder ficar muito maior, tá? E atender, né, as exigências aí das populações que faziam uso desses softwares na época, né? Que eram pouquíssimas pessoas, só quem tinha muito dinheiro mesmo, era uma coisa cara até então. E o que acontecia? Bom, em princípio, o software estava atendendo, ok? Mas as necessidades das pessoas crescem mais rápido do que a evolução dos softwares. Então, o que se faz? Solicita-se mais coisas. Opa, peraí, o software já não está atendendo mais. Ó, ele faz A, B e C, mas eu preciso de E, de D, de E, de F e G. Ah, então peraí, vamos implementar. Beleza, implementa D, E, F, G. Olha, beleza, você implementou tudo que eu precisava agora, mas já precisa de mais coisa. H, I, J, K. Então você vai implementando, vai implementando. Então, quando se viu, estávamos criando uma grande macarronada novamente. Porém, uma macarronada sem goto, né? Mas, por que virava uma macarronada então, professor? É muito simples. Porque a ideia da programação estruturada é você tem uma função, que chama outra função, que faz uso de outra função, que chama outra função, que chama outra função, que chama outra função e assim por diante. Ok? Então, isto começa a virar uma macarronada a partir do momento que o software fica muito grande. Na verdade, qualquer tecnologia que vocês forem utilizar, tá? Qualquer tecnologia que vocês forem utilizar, se o software ficar grande demais, ele começa a virar uma macarronada. Não tem jeito de fugir disso, infelizmente. Tá? Bom, como os softwares estavam virando macarronadas novamente, né? Então, os nossos acadêmicos, nossos intelectuais sentaram, pensaram e chegaram à conclusão: opa, peraí, o mundo é formado por objetos, né? Nosso mundo é formado de objetos, tudo no nosso mundo é objeto, né? Se você pode falar assim, olha, peraí, professor, mas não, nem tudo é objeto, né? Os seres humanos não são objetos, as plantas não são objetos, os animais não são objetos. Depende, tá? Tudo é relativo, ok? Enfim, qual que é o conceito de objeto para programação orientada a objeto? O conceito de objeto para programação orientada a objeto é: um objeto possui atributos e comportamentos.
O ser humano possui atributos e comportamentos? Sim. Os animais possuem atributos e comportamentos? Sim. As plantas possuem atributos e comportamentos? Sim. Então, para a programação orientada a objetos, o ser humano, as plantas, os animais também podem ser considerados objetos, ok? Não no sentido pejorativo da palavra, tá? Mas enfim, tem esses seres, né? Todos eles têm atributos e comportamentos. O que são atributos? Atributos são as características. Por exemplo, uma pessoa pode ser alta, baixa, magra, gorda, cabelos castanhos, cabelos pretos, cabelos loiros, olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos. Todos isso são atributos, ok? Peso, altura, ok? E comportamento. Comportamento, a pessoa dorme cedo, a pessoa dorme tarde, a pessoa é trabalhadora, a pessoa não é trabalhadora, é preguiçosa, sei lá. Enfim, tem N comportamentos, tá? E tudo no nosso mundo praticamente tem essas duas coisas, tá? Todos os objetos que você tentar imaginar aí, você vai achar essas duas coisas, atributos e comportamentos, tá? Muito bem. Bom, e detalhe, objetos geralmente relacionam entre si. Pense bem numa coisa. Vamos supor que você vá a uma lanchonete, né? E você quer tomar um refrigerante, ok? Mas você é daqueles caras chatos, né? Eu gosto de refrigerante de garrafa. E garrafa de vidro, que o sabor é mais gostoso, ok? Bom, antes de eu continuar aí, deixa eu falar para vocês. Se vocês escutarem barulho de cachorros latindo, galo cantando, fica tranquilo, como eu já falei para vocês. Eu tenho animais aqui em casa, geralmente eles fazem alguns barulhos, tá? Enfim, sem problemas. Mas voltando aí então, olha só. Vamos supor que você chega na lanchonete e fala, olha, eu quero um refrigerante, só que eu quero um refrigerante de garrafa. Porque o sabor da garrafa é mais gostoso, né? Bom, alguns amigos meus falam isso, mas assim, eu nunca percebi isso. Mas tudo bem, vamos lá. Uma Coca-Cola em garrafa, de vidro, tá? De vidro. Muito bem. Então, você pega a garrafa, ok? A garrafa de vidro, ela vem tampada. Se você pegar aquela garrafa, ela está tampada com líquido lá dentro, ok? Bonitinho. Aquela garrafa em si é um objeto, né? Aquela garrafa com líquido lá dentro tampada é um objeto. Aí você tira a tampa da garrafa. A garrafa com líquido ainda assim é um objeto. Okay? Você toma o líquido da garrafa, a garrafa vazia é um objeto, ok? Mas espera aí, se você pensar um pouquinho, veja bem, a garrafa tinha um relacionamento com quem? Com a tampa. Por quê? Porque sem a tampa o líquido ou evaporaria, né? Ou então se derramaria se a garrafa fosse tombada, por exemplo, ok? Muito bem, ou cairia impurezas lá dentro, ok? Muito bem, enfim, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. A tampa, a partir do momento que você tira ela da garrafa, ela deixa de ser objeto? Não, ela é um outro objeto, tá? A garrafa em si é um objeto, a tampa é um outro objeto, ok? Muito bem, pensem nisso. A garrafa é um objeto, a tampa é outro objeto. E aquela tampa foi feita para interagir, né? Para relacionar, né, com aquela garrafa, para tampar aquela garrafa, para proteger o líquido que está lá dentro, ok? E ambas separadas são objetos distintos. Ambas juntas formam um objeto maior, ok? A garrafa tampada no caso, tá bom? Muito bem, então objetos relacionam entre si. Essa é a ideia da programação orientada a objetos, ok? O núcleo da programação orientada a objetos são diversos objetos. Nós vamos falar mais sobre isso adiante, tá bom? E a ideia é objetos relacionando entre si. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais. As classes podem ser reutilizadas com maior facilidade. Mas espera aí, professor, o que são classes? Você estava falando de objetos e não de classe. Sim, mas um objeto no mundo PO, ele é modelado a partir de uma classe, ok? Pense o seguinte, vamos pensar numa fábrica de biscoito, ok? O que é uma fábrica de biscoito? Vamos pensar em um biscoito específico. Biscoito água e sal, todo mundo conhece, né? Aquele quadradinho com os furinhos lá no meio, ok? Muito bem, aquele que você tem que passar muita manteiga para você comer, senão você não consegue de tão seco que ele é, mas é gostoso, né? Muito bem, isso é o que interessa, enfim. Você compra ele, né? Compra um pacote com aquele monte de biscoitinho lá dentro. Você tira o primeiro biscoito, olha o formato dele, é quadrado, com os furinhos lá no meio. Você tira o segundo biscoito, coloca do lado do primeiro biscoito e você vê que o biscoito é igualzinho, né? Idêntico praticamente, tá? Assim, meu Deus, né? Aí você pega o terceiro biscoito, olha, são todos iguais. Por que são todos iguais? Bom, eu não conheço uma fábrica de biscoito pessoalmente, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: se são todos iguais é porque eles estão seguindo uma determinada lógica. E que lógica que é essa? Provavelmente, se a gente inferir um pouquinho, né? Olha só, como que eu imagino que seja uma fábrica de biscoito? Deve ter uma máquina, né? Com um bico injetor de massa de biscoito, tá? Deve ter também uma esteira que vai passando com as forminhas e esse bico injetor
forminhas idênticas, óbvio, né? Injeta a massa de biscoito na forminha. A forminha anda, a esteira anda, né? A forminha anda junto com ela, vem a próxima forminha, injeta massa na próxima forminha, vem a próxima forminha, injeta massa na próxima forminha, e assim por diante. E essas forminhas cheias de massas vão andando pela esteira fora e até passar por um forno, onde esses biscoitos vão ser assados, e lá na frente esses biscoitos vão ser retirados de alguma forma dessas forminhas e empacotados. Beleza, até aí tudo jóia. Então é por isso que os biscoitos são iguais, Edvar? Sim, é por isso que os biscoitos são iguais. Por quê? Porque aquela forminha, além das forminhas serem todas iguais, eu posso fazer diversos milhares de biscoitos numa mesma forminha. Né? A partir do momento que eu tirei o biscoito assado lá de dentro, eu posso colocar mais massa lá e assar outro biscoito. E quantas vezes eu quiser, eu posso assar biscoitos ali naquela mesma forminha, enquanto a forminha existir propriamente dita. Ok? Muito bem. Então, veja bem. Classe vai ser, então, para nós, a forminha do biscoito. E objeto vai ser para nós o biscoito que eu tirar de dentro da forminha. E vejam bem só uma coisa. Então, a forminha nada mais é do que um modelador, né? Por quê? Porque ela vai criar o objeto para mim todos idênticos. Quando eu tiro os biscoitos lá do pacotinho, né, os biscoitos água e sal do pacotinho, não são todos quadradinhos com os furinhos no mesmo lugar? Sim, são. Por quê? Porque todos passaram por forminhas idênticas. Ou podem ter saído todos até da mesma forminha. Ok? Muito bem. Então a forma do biscoito é a classe. O biscoito que sai de dentro da forma é o objeto. Tá? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Tá? Eu só estou dando uma pincelada aqui para vocês tentarem entender um pouquinho dos conceitos. Ah, sim, o biscoito tem atributos e comportamentos? Sim, tem atributos e comportamentos. Quais são os atributos do biscoito? Bom, nós temos aí, se ele é um quadrado, né? Ele tem a área dele, por exemplo, tem a cor dele, né? Tem a textura dele, tem não sei se a gente pode falar a dureza dele, mas enfim, tem o sabor, etc. Tem um monte de coisa. Bom, e o comportamento? Qual que é o comportamento do biscoito? Olha, é difícil falar sobre o comportamento de biscoito, né? Mas talvez assim, até a própria maciez dele seja um comportamento dele. Tá bom? Enfim, continuando. A classe, né? As classes podem ser reutilizadas com uma facilidade, por isso que ela é a forminha do biscoito, tá? A área de componentização, conceitos de pacotes, reusabilidade, deixaram a teoria e passaram a frequentar a realidade. Vejam que hoje em dia, um software, seja ele qual for, né? Qual for, ele tem uma interface visual bonitinha, botões, né, listas onde você pode rolar a lista ali através de uma barra de rolagem, ok? Combo box, checkbox, vários componentes em si, né? Todos esses componentes só são possíveis de serem feitos hoje, por quê? Por causa da orientação a objeto, tá? Todos são fundamentados em orientação a objeto, ok? Muito bem. Olha só, apesar desses avanços, né, ó, como está escrito aí no slide, ó, o aumento da complexidade nos sistemas continua crescendo e tornando o desenvolvimento de sistemas uma atividade onerosa em termos de tempo, complexidade e pessoal capacitado para desenvolvê-los, ok? Olha, a orientação a objeto foi criada lá na década de 60, né? Ela veio a tomar uma certa efetividade no mercado aqui brasileiro no final do milênio, tá? Mais ou menos ali no ano 2000 e pouquinho, já as empresas começaram a usar mais efetivamente o conceito de programação orientada a objeto, porque até então era programação estruturada ou um mix, né, uma mistura das duas propriamente dita, tá bom? Mas enfim, de lá para cá os softwares vêm crescendo, e a organização que a programação orientada a objetos proporciona, ela já está começando a ficar um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque de tantos objetos que estão sendo colocados dentro dos softwares, já está começando a virar uma macarronada novamente, tá? E daí, né, também surgindo aí um outro paradigma que já foi até criado há alguns anos, tá? Que chama programação orientada a aspecto. Programação orientada a aspecto, ou POA, né, tem o objetivo aí de tentar separar os níveis de preocupação durante o desenvolvimento do software. O que quer dizer isso, Edvar? Ué, muito simples, olha só. Você pode estar programando uma tela de login para um software qualquer, né, que é uma área de segurança, né, mas você está programando sua tela ali, ok? E você não preocupa com a segurança propriamente dita. Ué, mas peraí, Edvar, não é da área de segurança? O login não é para ver só para pessoas autorizadas lugares? Sim, é verdade. Tá? E você não vai precisar preocupar com isso. Ué, mas como assim? Pois é, acontece o seguinte, olha só. A POA, né, a Programação Orientada a Aspectos, ela é uma programação, tá, onde você
faz as coisas separadamente. Se você vai mexer com a segurança, você vai mexer só com segurança. Se você vai mexer com distribuição, só distribuição. Auditoria, só auditoria. Log, só log. Negócio, só negócio. Ok? E assim por diante. Persistência de dados, só persistência de dados. E assim por diante. E o código que você atribuir, que você construir, né? Se ele tiver que ser executado em alguma parte do programa, ele será, mesmo sem estar lá. Isso que é o mais difícil de entender na programação orientada a aspecto. Tá? A proposta da POA é desenvolver partes do sistema sem se preocupar com as demais partes. Tá? O que é meio quase que inconcebível para a gente estar acostumado a desenvolver um sistema como um todo, tá? Inteiro, né? A programação orientada a objetos, se eu tenho que desenvolver até login, eu vou ter que me preocupar com a segurança ali no momento que eu estiver programando, ok? Na programação orientada a aspecto, não. Simplesmente isso, né? Alguém vai desenvolver isso e, detalhe, o código dele não vai estar lá no momento que precisa estar e vai ser executado no momento que precisar, tá? Mas assim, é claro que não existe milagre na programação. Programação nenhuma existe milagre. Em algum lugar vai estar dizendo para o código que deve ser executado naquele momento, ser executado naquele momento, tá? E isso é muito abstrato por enquanto, assim, inclusive a última frase do slide diz o seguinte: olha, por enquanto o seu uso está quase que restrito à área acadêmica. Sim, eu desconheço alguma empresa que usa programação orientada a aspecto. Eu desconheço, mas já faz alguns anos que eu estou fora do mercado também, né? Então não posso afirmar com certeza que as empresas não estão utilizando essa tecnologia, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Fundamentos das linguagens orientadas a objetos, ok? A ideia básica da OO, né, da orientação a objeto, né, o software deve ser construído por objetos que representem os objetos que compõem o mundo real. Bom, na verdade é o seguinte. Veja bem, quando a gente fala objetos que compõem um mundo real, são objetos que compõem um mundo real, tá? Mas nem todos os objetos são tangíveis. Ok? Como assim nem todos os objetos são tangíveis? Por exemplo, existem objetos que nós vamos trabalhar com eles, que nós vamos criá-los, que não são palpáveis no mundo real. Vamos dizer assim, tô pensando, tá. Uma calculadora. Não, uma calculadora existe, né, Divar? Pois é. Tá, vamos ver então. Olha só. Um contrato. Um contrato em si. O que é um contrato? Um contrato em si é uma folha de papel com um texto dentro dele. Aí você pode pensar, mas ele existe. Não existe. Existe, mas veja bem. O contrato em si não existe. Tá? Ele é intangível. O que torna tangível? Um pedaço de papel que você escreve alguma coisa nele, que são as palavras, né, que redigem um contrato. Mas o contrato em si é um acordo entre duas pessoas, por exemplo, tá? Então o contrato em si, na realidade, ele é intangível. Existe um papel que representa aquele contrato, ok? É um exemplo de objeto assim, intangível, mas que tem uma representação no mundo real, acaba tendo, né? Mas enfim, na programação orientada a objeto, vocês vão acabar encontrando objetos que não existem no mundo real, tá? Muito bem. Eu posso programar um fantasma? Posso. Não tem problema nenhum, tá? Um fantasma é um objeto que não existe no mundo real, mas enfim, beleza, tá? Ótimo. Então vamos lá. A maioria das vezes, né, em 99,9% dos casos, aí você vai programar objetos que existem no mundo real, sim. Então pode ficar tranquilo em relação a isso, tá? A detalhe, né, passei aqui sem falar para vocês. Opa, 2 slides, vamos voltar aqui. Este aí é um carro, né? O que é um carro? O carro é um objeto. Mas vejam bem, se a gente reparar direitinho, o carro é uma composição de objetos, né? Os faróis são objetos que podem ser tirados do carro. E o carro não deixa de ser carro por estar sem os faróis. As rodas, os pneus, são objetos que podem ser retirados do carro. E o carro não deixa de ser carro por estar sem as rodas e os pneus. Ok? O para-brisa, os espelhos, etc. Tudo, na verdade, para-choque, etc. Tá. Se você começar a tirar coisas demais, o carro vai deixando de ser carro, né? Mas se você tirar um ou outro, o carro não deixa de ser carro por causa daquilo, da falta daquilo, né? E nem o objeto em si deixa de ser objeto por falta do carro, né? Exemplo, se eu tirar a roda do carro e o carro ficar sem as 4 rodas, sem os 4 pneus, o carro não deixou de ser carro por causa da falta das rodas. E nem as rodas em si deixaram de ser rodas por falta do carro, ok? Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês? Que são diversos objetos relacionando-se entre si,
ok? Para compor um objeto maior que é o carro. Muito bem, vamos lá. Então, olha só, a ideia básica da OR, né, é o domínio do problema a ser resolvido caracteriza-se por classes de objetos que possuem atributos e comportamentos e que se relacionam entre si, ok? Muito bem, a gente está vendo aí, nesse exato momento, né, uma classe, né? Olha só, essa classe aqui, ó, muito bem, tá aqui, ó, public class carro, né? E aí abaixo tem assim, ó, private string marca, private string modelo, private int ano de fabricação, private int ano modelo, private color cor, private int quantidade de portas e private float preço, tá? Muito bem. Vejam bem, tirando a palavrinha public e private, né? Public é público, private é privado, particular, né? Tirando essas duas palavrinhas aí, e a palavrinha class também, que vocês não conhecem ainda, né? Enfim, o resto tudo praticamente vocês conhecem, tá? Algumas outras palavrinhas aí, comandos, né? Vocês não vão conhecer, como o this, por exemplo, também, né? E o package e o import. Mas veja bem, explicando esse código rapidamente aí, o package, tá? O package a gente vai explicar mais na frente, tá? Agora não, depois eu explico o package. O import, né, seria o mesmo que o include lá na linguagem C, tá? O public e o private, esqueçam isso por enquanto, tá? A palavrinha class significa classe, né? Então eu estou criando uma classe, criando a classe carro e ela tem os seguintes atributos: marca, modelo, ano de fabricação, ano modelo, cor, quantidade de portas e preço, tá? Sendo que marca e modelo são do tipo string. O que é o tipo string? String é um conjunto de caracteres, que pode ser letras e ou números, tá? Seria o mesmo que você criaria lá na linguagem C, da seguinte forma: char, né, marca, abre colchetes, 100, por exemplo, fecha colchetes, ponto e vírgula. Então você criaria um vetor de caracteres, né? String é um vetor de caracteres, só que ele não tem um tamanho pré-definido. O bom dele é isso, tá? Muito bem. Int é um inteiro, color já é uma classe, tá? E depois eu vou explicar isso mais detalhadamente. Enfim, que representa a cor, tá? E float é um número real, como você já conhece lá da linguagem C, ok? Muito bem, então vamos lá. Explicando rapidamente. Uma classe nada mais é do que uma struct da linguagem C. Lembra da struct, tipo abstrato de dados? Quando você queria, por exemplo, criar um tipo aluno, né? Aluno tem nome, matrícula, tá? E nota, por exemplo. Então, ou você criava três variáveis, né? Uma variável nome, uma variável matrícula e uma variável nota, três variáveis para cada aluno da turma, ou então o que você fazia? Você ia lá, criava uma struct, né? Chamada aluno, com essas três variáveis lá dentro, que a gente chama de campos, né? Por exemplo, nome do tipo char aí com 50 caracteres, né? A matrícula do tipo inteiro, por exemplo, e a nota do tipo float, ok? Então crio um struct aluno, ok? Com esses três campos, beleza? Depois eu crio variáveis, né, do tipo dessa struct que chama aluno, ok? Então muito bem, isso é um struct. O que é uma classe? É uma struct, porém com funções dentro dessa struct. E essas funções, elas interagem apenas com os atributos, com as variáveis dessa struct. Isso, resumidamente, é uma classe, tá? Que, lembrando lá da analogia com a fábrica de biscoito, é a nossa forma do biscoito, ok? Da mesma forma que quando eu crio uma struct alunos, eu posso criar diversas variáveis do tipo dessa struct, tá? Quando eu crio uma classe do tipo carro ou do tipo aluno, tanto faz, né? Eu posso tirar diversos objetos, posso criar diversos objetos do tipo carro, do tipo aluno, ok? Muito bem. Então, o que é uma classe? Analogamente, seria algo parecido com a struct da linguagem C, porém que tem funções dentro dela. A struct da linguagem C não tem funções, só as variáveis mesmo, que são os atributos aqui nas linguagens orientadas a objetos, tá? Mais uma coisa para esclarecer para vocês, tá? Que isso vai ser falado direto, né? Quando você começa a trabalhar com orientação a objeto, você começa a usar os conceitos corretos, né? Então, quando uma variável ela pertence à classe, né, como está descrito aqui nesse slide aqui, número 12, ó, carro, né, private string marca. String marca é uma variável que
do tipo string que pertence à classe carro, né? Modelo a mesma coisa, ano de fabricação a mesma coisa, ano modelo a mesma coisa, assim por diante, ok? Então, essas variáveis que pertencem à classe, elas são chamadas de atributos. Por quê? Porque elas descrevem as características do objeto em si, ok? Muito bem. E os métodos, ou seja, essas funções que estão aqui dentro da classe, são chamadas de métodos, tá ok? Métodos. O que é um método? É uma função. Mas tem uma diferença de falar do método aí na linguagem Java para a função lá na linguagem C? Em princípio, não. São idênticas, tá? Algumas coisinhas que vão ser diferentes, como, por exemplo, essa palavrinha public aqui, tá? Ou aqui, tá? Eu vou explicar mais adiante, tá? Mas, em princípio, é a mesma coisa. Um método e uma função são idênticos, tá? Muito bem. E uma variável e um atributo também são idênticos, ok? Não tem diferença nenhuma de um para o outro, ok? Só a localização realmente propriamente dito, tá bom? Muito bem, então vamos adiante. Voltamos aí para o nosso bom e velho carro, né? Esse carrinho vermelhinho aqui, bacaninho, tá? E a nossa classe que eu escrevi aqui e mostrei para vocês no slide anterior, tá? Então, voltando aí, ó, a ideia básica da orientação a objetos é o modelo utilizado no software orientado a objetos está mais próximo do mundo real do que aquele utilizado no paradigma estruturado. Por quê? Porque o mundo real é composto de objetos, tá? Então, agora o nosso software vai ser um conjunto de objetos, vários objetos que vão relacionar entre si, tá? Vão trocar informações um com o outro. Basicamente é isso. Então o que eu fiz? Eu criei uma classe aqui com os atributos que descrevem um carro, que no caso aqui seria esse carro, ou outros carros. Como eu falei para vocês, a classe é a forma do biscoito, e de uma forminha de biscoito eu posso tirar quantos biscoitos eu quiser lá de dentro, ok? Muito bem, então vamos lá. Fundamentos das linguagens orientadas a objetos, né? Para se construir um software, quando a gente está utilizando a linguagem estruturada, programação estruturada propriamente dita, o que a gente faz? A pergunta da seguinte forma: olha, o que o sistema faz? Ah, o sistema é um controle de estoque, então ele vai controlar o estoque. Ah, beleza. Então você senta ali e vai programar um sistema de controle de estoque, ok? Pensando no macro, né? Ou seja, no controle de estoque como um todo. O que tem que ter, o que não tem que ter, blá 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 blá. E aí você vai escrevendo código, ok? Quando a gente está usando o paradigma orientado a objeto, ou seja, a programação orientada a objetos, a pergunta muda, tá? Agora olha só como é que mudou. Dessa vez nós vamos perguntar quais são os objetos que compõem o sistema e como eles se relacionam. Veja que mudou completamente. Agora, ao invés de eu pensar, opa, peraí, é um controle de estoque? Como é que o controle de estoque funciona? Não, pera lá, nós não estamos programando estruturadamente mais. Agora nós vamos usar a programação orientada a objetos. Então nós temos que fazer o quê? Identificar quais são os objetos que vão compor aquele software, para que no cerne, né, no núcleo daquele sistema, estejam os objetos que vão interagir entre si e fazer o sistema funcionar. Essa é a ideia principal da programação orientada a objetos. Ok? Muito bem, então vamos lá. Quais seriam os objetos que comporiam um sistema de controle de estoque, por exemplo? Bom, se eu vou controlar o estoque de quê? Produtos, né? Materiais de escritório? Não sei, aí depende de que controle de estoque nós estamos falando. Peças para carro, por que não? Tá? Enfim, você tem que identificar os objetos, né, de acordo com o software que você está desenvolvendo. É um software para depósito de material de construção. Então o seu estoque lá vai ter cano, vai ter parafuso, prego, etc. Né? Aí é um estoque de uma concessionária. Então vão ter peças para carro possivelmente. Tá ok? Enfim, você vai identificar todos os objetos. Tá? É uma nota fiscal de entrada, uma nota fiscal de saída. São objetos? São. Tá? Tudo vai ser objeto. Ok? A partir da identificação dos objetos, aí você vai começar a programar o seu software. Ok? Vejam que então a ideia principal mudou da programação estruturada para a programação orientada a objetos. Né? Antigamente você pensava no macro, agora você pensa no micro, ou seja, nos objetos pequenininhos lá. Aí depois você vai fazendo um interagir com o outro até criar um macro. Ok? Muito bem. Então, olha só. Quando a gente vai pensar num software, então, orientado a objeto, se nós temos que pensar no objeto, vamos pensar nos objetos. Ok? Já que a gente estava falando de carro, vamos continuar falando de carro. Então, olha só. O software deve refletir os objetos do mundo real, ou seja, os objetos estão no mundo real. Basta nós os identificarmos.
ok? Muito bem. Então vamos lá. Quando eu quero comprar um carro, por exemplo, onde que eu vou? Bom, vamos falar de carro zero, tá? Eu vou numa concessionária, ok? Então eu vou lá na concessionária e compro o carro zero. Mas o que é comprar o carro zero? Vejam bem, esse slide traduz muito bem isso aí, tá? Os cachorros estão latindo, não liguem para isso, por favor, tá? Enfim, a concessionária em si é um objeto concessionário. O carro também é um objeto, como a gente pode ver aqui no slide, né? O contrato, que contrato, Edivar? Quando você vai comprar um carro, você assina um contrato de compra e venda, tá? E a concessionária também. Ela passa o carro do nome dela para o seu, tá? Do nome dela, entre aspas, né? Porque ela é um objeto, na verdade. Enfim, mas enfim, no nome da empresa para o seu, tá? Então, o contrato de compra e venda também é um objeto, ok? E o cliente em si, como a gente já falou, né? Que é uma pessoa, também é um objeto, tá? Não no sentido pejorativo da palavra, como a gente já cansou de falar, tá bom? Mas enfim, justamente porque ele tem atributos e... falhou, né? Não, atributos e comportamento. Muito bem, vamos lá. Todos esses sujeitos aqui têm atributos e comportamentos, tá? De alguma forma tem, ok? Vamos lá então. Vejam bem, vamos voltar aqui no slide 15 novamente, só para relembrar. Então nós temos um objeto concessionária, um objeto carro, um objeto contrato de venda e um objeto cliente. Pulando para o slide 16, vejam que eu tenho aqui uma classe carro, tá? Com seus atributos aqui circulados em vermelho e os métodos aqui embaixo, comportamento, tá? Eu tenho uma classe contrato de venda, com seus atributos circulados em vermelho, né? Com seus métodos, ou seja, seu comportamento aqui embaixo, tá? Eu tenho uma classe cliente, com seus atributos circulados em vermelho, com os métodos aqui embaixo, tá? O comportamento. E eu tenho uma classe concessionária com seus atributos, com o seu atributo, que é um só, né? Circulado em vermelho, e os métodos, que é o comportamento aqui embaixo. Então vejam que eu criei uma classe para cada um dos objetos que eu identifiquei no slide anterior. Tá? Então, um software para concessionária, muito basicamente, seriam compostos por esses 4 objetos. Tá? Ou melhor, por essas 4 classes, de onde eu posso tirar quantos objetos destes 4 tipos eu quiser. Lembrando, mais uma vez, analogia com a fábrica de biscoito, a classe é a forminha do biscoito, ok? O objeto em si, o que vai sair de dentro da classe, é o biscoito, tá bom? Então vejam bem, da forminha de biscoito eu não posso tirar quantos biscoitos eu quiser? Posso. Então da classe carro eu posso tirar quantos carros eu quiser, da classe contrato de venda eu posso tirar quantos contratos eu quiser, e assim por diante. A classe é só uma forma, o que vai sair lá de dentro é o objeto que eu vou utilizar. Mais adiante, na próxima unidade, tá, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Não vamos passar o carro na frente dos bois, né? Como dizia meu pai, como dizia meu avô. Bom, ainda na questão aí, né, de descrever os objetos e as relações entre si, né, como eu falei para vocês lá no iniciozinho, né, a garrafa relaciona com a tampinha, né, porque se a tampinha, o líquido vaza, ou então ele evapora, e etc, ok? A nossa concessionária, veja bem, o carro está relacionado com a concessionária, né, olha só, existe um relacionamento aqui, ó, relacionamento concessionária possui carros, né, outro relacionamento aqui, ó, concessionária compõe contrato de venda com o objeto carro vendido, tá? E ó, o nosso cliente aqui, ó, relacionamento cliente compõe o contrato de venda. Por quê? Porque tanto o cliente vai estar aqui no contrato, quanto a concessionária que estava vendendo o carro vai estar aqui no contrato também. Ambos assinaram um contrato, ok? Então esses relacionamentos que estão representados por essas setas vermelhas aqui nesse slide, tá? São as trocas de informações, de mensagens que a gente fala, tá? Na programação orientada a objeto, entre os objetos, ok? Isso é o relacionamento entre os objetos. Muito bem. Bom, descrever essas relações, né, entre classes e objetos em UML, Unified Modeling Language. Mas o que é isso, Edivar? Meu Deus do céu, e esses quadrados aí agora? Quadrados não, retângulos. Muito bem. Veja bem, olha só. Como o software, como eu falei lá no iniciozinho, lá e no meio dessa apresentação, os softwares vieram crescendo com o passar do tempo, tá? Quanto mais esses softwares cresciam, maiores eram as necessidades que apareciam para serem implementadas nesses softwares, ok? Então, veja bem, o que acontece? Quando você quer fazer alguma coisa bem feita, você geralmente planeja, né, antes de começar a fazer, não vai sentar e sair fazendo, não é isso?
Você compra um lote, vai falar assim, eu quero fazer uma casa bacana para mim, né? Eu comprei o lote, vamos lá, vou comprar o tijolo e já vou começar a fazer a casa lá. Não, peraí, eu tenho que planejar como é que vai ser a casa. O meu lote é inclinado? Não. O meu lote é plano? O meu lote é plano. Então peraí. Então, como é que eu vou fazer? São 2 quartos, 4 quartos, 3 quartos, 2 banheiros, um banheiro, 2 andares, um andar. Peraí, como é que vai ser minha casa? Você tem que planejar, não tem? Geralmente, então, você vai até um engenheiro, né? E esse engenheiro vai lá, faz a planta para você, mostra para você, você fala, não, troca isso, coloca aquilo, não, troca isso, troca aquilo, até que chegar num ponto que é adequado, você fala assim, opa, não, tá jóia, é isso que eu quero, é isso que vai ser construído, ponto final. Mas enfim, ele vai estar com um desenho enorme, né, cheio dos detalhezinhos, né, de tudo que você pediu para ele colocar naquela planta daquela casa. Ok? Muito bem. E nosso engenheiro vai construir a planta baixa, a planta de elétrica, a planta hidráulica, são várias plantas na verdade, né? Para que a sua casa seja bem feita e não dê problema nenhum. Ok? A ideia é essa. Muito bem. Com o software, né? E com a engenharia de software que eu falei lá no primeiro slide, né? Foi-se criando, tá? Conceitos e metodologias que nos levaram a essa mesma ideia, né, de antes de eu fazer um software, criar a planta desse software, tá? Porque com a planta criada, se for uma representação que seja universal, eu consigo mostrar para uma pessoa e falar assim, olha, eu estou pensando nisso aqui, e a pessoa vai falar assim, eu entendi, né? E qualquer um programa o que você pensou, ok? Essa é a ideia da planta que o engenheiro faz. Ele faz a planta com um padrão universal ali, tá? E qualquer pedreiro que pegar aquela planta entende e faz a casa para você, ok? A ideia da UML, que é a nossa Unified Modeling Language, né? Ou seja, a linguagem unificada de modelagem, é essa, é criar plantas, entre aspas, de software, melhor dizendo, projetos de software, tá? E vejam bem uma coisa, rapidamente aí explicando, tá? Não é o objetivo dessa disciplina, mas vocês têm que entender isso aí, tá? E o conceito é muito simples. Cada retângulozinho deste aí, ó, se vocês observarem, ele é dividido em 3 partes, né? Olha só, esse retângulo aqui grandão, o carro aqui, ó, né? Nessa primeira parte aqui, ó, vai o nome da classe, ou seja, o retângulo grande aqui é a classe, tá? Esse retângulo aqui, ó, é a classe, tá? Então, o retângulo representa a classe. E as subdivisões? A primeira subdivisão aqui, que é outro retângulozinho, né? Vai o nome da classe. Nessa subdivisão aqui do meio, que é um outro retângulo, vão os atributos da classe. E nesse último retângulo aqui, né, vão os métodos da classe, ou seja, as funções, o comportamento das classes. Tá certo? E vejam que todas as classes têm as 3 subdivisões, ó. Ok? Muito bem. Onde nós temos nome, atributos e métodos. Nome, atributos e métodos. Nome, atributos e métodos. Ok? Muito bem. Lembrando que os atributos são variáveis e que os métodos são funções. Muito bem. E olha só, interligando essas classes, né, nós temos ou uma linha, ou temos uma linha com um losangozinho aqui, né? Depois eu vou explicar o que é isso, tá bom? Mas enfim, essas linhas, né, interligando as classes são os relacionamentos, ok? Vejam bem, carro possui concessionária, né? Ou concessionária possui carros. Pode ser lido tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Porém, se eu falar que carro possui concessionária é meio estranho, né? Então, o contrário, concessionária possui carros. Existe uma outra representação onde que a gente pode usar uma setinha, tá? Justamente para facilitar essa leitura propriamente dita, mas ela não é obrigatória, tá bom? Enfim, aqui olha, concessionária compõe contrato de venda, cliente também compõe contrato de venda. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de todo, isso aqui é o que a gente chama de parte, tá? Parte também. Mas isso aí é coisa para aulas futuras. Depois a gente vai saber mais sobre isso, tá? O que você precisa saber agora? Que as classes, ou seja, as formas dos biscoitos, né, são representadas dessa forma aqui numa linguagem universal que a gente chama de UML, Unified Modeling Language, linguagem unificada de modelagem. Ok? Muito bem. Antes da UML existiam diversas metodologias para você criar esses diagramas, cara, diversas mesmo, muitos autores, cada um com a sua metodologia, cada empresa adotava uma metodologia diferente, enfim, ninguém tinha nada universal, né? Então, um belo dia, 3 autores distintos, tá, que eu não me lembro os nomes de cor aqui, sentaram e falaram assim, vamos criar uma linguagem unificada de modelagem? Aí eles falaram assim, vamos, beleza. Então os 3 sentaram e criaram um UML. Tá? Essa UML já passou por algumas modificações
ela já está na UML 2 ou 3, se não me falha a memória, tá? 2 com certeza, a 3 eu não me recordo. Mas enfim, mas ainda assim é a mesma UML, tá? Ela só foi ampliada, propriamente dita, para atender mais, abranger abranger mais formas de você projetar e não só sistemas, outras coisas também, tá bom? Enfim, ela virou uma linguagem universal propriamente dita, tá bom? E hoje, por padrão, adota-se o UML. Não se fala mais em nas modelagens que existiam antigamente, tá? Hoje é o UML. Muito bem. Então, olha só. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre isso aqui. Até tinha, mas eu esqueci o que era. Então, vamos adiante. Tá. Orientação a objetos, né? Os objetos encontrados são categorizados em classes, como no slide anterior, como a gente viu, né? Então, quando eu vou fazer o projeto de um software, eu desenho as classes do software, tá? Eu não desenho os objetos em si. Na verdade, eu até desenho esses objetos dependendo do diagrama que eu estiver desenhando, tá? Da mesma forma que quando você vai fazer uma planta de uma casa, você tem a planta baixa, a planta hidráulica, a planta elétrica e etc. Né? Quando você vai projetar um software, se você for pegar a UML em si, né? Você vai ter ali uns 10 diagramas diferentes, tá? Ah, meu Deus, é tão complicado assim, professor? Não, não é complicado, tá? Não é complicado e assim, nem sempre a gente usa todos os diagramas. Geralmente a gente usa uns 2, no máximo 3 diagramas, tá? O principal deles é esse que a gente acabou de ver, que é o diagrama de classes, tá bom? Muito bem. As classes, né, constituem o núcleo de um programa orientado a objetos. Por quê? O que eu falei para vocês no início, né? Se a gente vai começar a pensar em orientado a objeto, então o núcleo do nosso programa é o quê? Objetos, certo? Então, e de onde vêm os objetos? Das classes. Lembrando da analogia com a fábrica de biscoito, as classes são as forminhas dos biscoitos, né? E o nosso intuito não é produzir biscoito? Então nós precisamos das forminhas, que são as classes. E dessas classes nós vamos tirar os nossos biscoitos, que são nossos objetos. Ok? Conclusão aí, um software orientado a objetos é constituído por classes que descrevem o comportamento e as características de objetos, que interagem entre si, da mesma forma que o carro interagiu com a concessionária, que interagiu com o contrato, que interagiu com o cliente. Lembrando do slide lá atrás, voltando, 1, 2, aí carro interagindo com a concessionária, né? A concessionária com o contrato e o cliente também com o contrato. Todos os 4 objetos aqui interagem entre si praticamente, né? Muito bem. Não entre si, mas enfim, todos os objetos têm uma interação, ok? O programa principal tem a função de criar os objetos principais e iniciar a execução. Da mesma forma que lá na linguagem C você tem a função main, né? Que é a função por onde o software começa a ser executado e dali você chama outras funções que você criou. Aqui também nós temos uma função main. Essa função main é a função que vai criar os objetos, tá? E esses objetos podem criar outros objetos, que podem criar outros objetos e assim por diante, não tem problema. Mas enfim, tudo começa de um ponto central, que é a função main. Essa função main é a responsável pela criação dos objetos iniciais que vão fazer o programa funcionar, ok? Bom, e basicamente é isto, tá? Essa foi só uma introdução rápida, ok? A gente viu aí alguns conceitos principais, que é a criação da classe, né? O que é a classe? Ela é a forma do biscoito, lá de dentro nós vamos tirar os objetos. Mas o que é o objeto então, professor? Calma, são cenas para os próximos capítulos, digamos assim, né? Ou seja, na unidade 2 a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Um objeto não é só você escrever ele lá e ele está pronto, ele tem que ser instanciado. Mas, como eu disse para vocês, são cenas para os próximos capítulos. Ok? No mais, nós terminamos por aqui. Muito obrigado por chegar até aqui comigo. Ok? Vamos continuar estudando, tá? E preparando aí para a programação orientada a objetos. Um forte abraço para vocês.